Olá, espero que você se encontre bem nesse momento. Eu me encontro aí com um pouquinho de frio, está um pouco frio aqui na minha região, e hoje eu gostaria de abordar uma síntese do movimento fundamentalista. O movimento fundamentalista que aconteceu aí em meados de 1900, um movimento separatista, isto por causa da inserção da teologia liberal nas igrejas americanas e seminários americanos. Um exemplo disso, Harvard, um seminário presbiteriano que formava pastores para o campo, e hoje isso não acontece mais. Nem de forma correta esta instituição tem respeitado a palavra de Deus. Tem se tornado uma instituição liberal. Então vamos lá. O fundamentalismo ele é reconhecido por sua prática separatista. Então, quando se pensa em um fundamentalista, a ideia é associada à separação. Eu quero então deixar uma síntese da história do fundamentalismo. Esse movimento que aconteceu em meados de 1900 nos Estados Unidos. E eu vou apresentar neste vídeo um quadro de localização de níveis de fundamentalistas, também de evangélicos e de liberais. O fundamentalismo é um movimento interdenominacional de separação eclesiástica daqueles que negam os fundamentos da fé cristã. Logo mais estarei apresentando esses fundamentos que foram o objetivo da separação de igrejas que queriam permanecer com uma teologia, não só igrejas, né? Instituições como seminários, que desejavam manter comunhão com a teologia liberal. Então é uma separação eclesiástica daqueles que negam os fundamentos da fé cristã. Mais especificamente, é uma separação do liberalismo teológico. O movimento fundamentalista não é privilégio dos batistas. Desde o seu início, por volta de 1910, os presbiterianos eram os que mais investiam esforços com relação ao movimento fundamentalista, seguido por batistas. Depois vinham os congregacionais, os puritanos, os menonitas, os metodistas, os irmãos e os assembleanos. Como não tenho conhecimento de escritos sobre o movimento fundamentalista no Brasil, se você que está assistindo esse vídeo tem algum escrito, sabe de algo, você pode escrever aí embaixo, me informando sobre isto. Então, como a origem do movimento fundamentalista foi nos Estados Unidos, apesar de existir um pré-fundamentalismo ou um proto-fundamentalismo vindo da Inglaterra, ele tomou corpo nos Estados Unidos. E de lá veio para cá. Então não sei muito sobre o movimento fundamentalista no Brasil. Irei me deter então ao fundamentalismo batista, da denominação batista, nos Estados Unidos, país de origem desse movimento. Como eu já disse, existiam rumores do movimento fundamentalista, ou rumores de separação na Inglaterra, antes de 1900, sobre o separatismo, né? Principalmente com o nome do pastor batista muito conhecido, Charles Spurgeon. E esses rumores, antes de 1900, são conhecidos então como o pré-fundamentalismo ou proto-fundamentalismo. A origem dos batistas nos Estados Unidos, não me deterei nisto
neste momento, tá? Mas a origem dos batistas nos Estados Unidos se deve à imigração de batistas europeus, principalmente ingleses e holandeses. E essa imigração foi com o intuito de fugir da perseguição religiosa que estava havendo na Europa, principalmente com respeito ao catolicismo. Haviam reformadores que também perseguiam a própria igreja estatal na Inglaterra. Então, foi fugindo dessas perseguições, né? Citei 3 aqui: a igreja estatal da Inglaterra, a igreja episcopal, né? O próprio catolicismo romano, e também vinha a perseguição de reformadores, como Calvino e Lutero. Os batistas que vieram da Europa foram se estabelecendo nos Estados Unidos e se espalhando por toda a nação, com várias igrejas, formação de várias igrejas, comunidades, né? E seminários para a formação de novos obreiros, pastores, né? Para as igrejas. E com o tempo eles começaram a enviar alunos para estudarem na Alemanha. E a Alemanha estava, devido ao iluminismo, estava com suas instituições impregnada de liberalismo teológico. Então eles voltavam da Alemanha e acabavam inserindo nas suas igrejas o ensino teológico liberal. Muitos acabavam tendo posições em seminários e acabavam também ensinando uma teologia liberal, a ponto que eles foram crescendo, se desenvolvendo nos seminários e tomando conta dos seminários, presidência, diretoria, influenciando outros. Eu quero deixar aqui algumas datas. Em 1845, as igrejas batistas do sul dos Estados Unidos se organizaram como uma convenção. E eles tiveram ali a escravidão como um dos principais motivos. E desta forma, formou-se a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Convenção, pelo dicio.com, significa um acordo realizado entre 2 ou mais pessoas ou instituições, pacto ou contrato, normas ou regras estabelecidas previamente, combinadas ou admitidas por tais, conferência, congresso ou encontro cujo propósito é debater assuntos de interesse geral. Então, 1845, forma-se a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Já em 1907, as igrejas batistas do norte dos Estados Unidos se organizaram e formaram a Convenção Batista do Norte dos Estados Unidos. Por volta de 1870, nós temos ali o chamado pré-fundamentalismo, ou proto-fundamentalismo, o qual era apenas movimentos isolados de igrejas e pastores, com respeito ao seu desagrado ao liberalismo teológico que começava a invadir as igrejas e as instituições de ensino teológicos. Então veja que em 1870, por volta, né, meados, principalmente na Inglaterra, estava acontecendo esse desagrado dos pastores e lideranças entre os batistas e também presbiterianos. Agora, por volta de 1910, este movimento tomou corpo e ele estava mais organizado, com muitas realizações de conferências e congressos fundamentalistas por toda a nação, além de reuniões e encontros, isto nos Estados Unidos. Então, vinha acontecendo desagrado na Inglaterra, isso também estava acontecendo nos Estados Unidos, a ponto que 40 anos depois, então, esse desagrado se reuniu e se organizou, formando aí um movimento
com conferências, congressos, encontros, reuniões por toda a nação, com respeito ao seu desagrado ao movimento não, à teologia liberal, que estava se inserindo, se enraizando pelas igrejas e instituições de ensino. Muito bem, este próximo quadro aqui vai explicar de forma mais clara. Nós temos ali escrita com a letra, com a cor preta, Batista nos Estados Unidos. Nós temos ali a Convenção Batista, que é dividida em duas, né? A Convenção Batista do Sul, 1845, e a Convenção Batista do Norte, em 1907. Perceba-se que dentro ali da Convenção Batista do Norte já existia uma comunhão fundamentalista, conforme o gráfico ali, tá? E desta comunhão fundamentalista, dentro da Convenção Batista do Norte, saem grupos. De dentro da Convenção Batista do Sul sai também um grupo. De dentro da Convenção Batista do Norte também sai um grupo. Então vamos lá. Em 1923, perceba ali agora, ó, Convenção Batista do Norte, 1907, escrito em azul. Tem uma flecha em vermelho, explicando ali, ó, União Batista Bíblica, de 1923 a 1932. Então, 1923 teve origem a União Batista Bíblica com batistas da Convenção Batista do Norte e batista das Conferências Bíblicas. Perceba-se também que, no gráfico, a comunhão fundamentalista que havia dentro da Convenção do Norte começou a realizar conferências bíblicas. E dessas conferências bíblicas formou-se, dessas conferências bíblicas, mais igrejas que estavam lá na Convenção Batista do Norte, mas que especificamente não estavam participando da comunhão fundamentalista, se uniram e formaram a União Batista Bíblica. Já em 1932, então abaixo, né, da União Batista Bíblica, ainda à direita do seu gráfico, um grupo da União Batista Bíblica formou a Associação Geral de Igrejas Batistas Regulares. Eu sou pastor da Igreja Batista Vitória aqui em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. É uma igreja do movimento regular. Por que regular? Por que esse nome? Parece estranho, né? Porque é mais ou menos, né? Mas a palavra em si nem tem esse significado. Regular porque regulava e continua regulando, deve ser assim, pelos fundamentos bíblicos. Pelo menos fundamentos básicos e essenciais bíblicos. Este grupo, então, se separou da Convenção Batista do Norte e é conhecido hoje por batistas regulares. No mesmo ano, teve origem a Comunhão a Comunhão Mundial Batista. Agora, você vá bem para a esquerda do seu quadro, do seu gráfico, onde você tem lá a Convenção Batista do Sul e abaixo você vê lá Comunhão Mundial Batista, 1932. Então, nesse mesmo ano, teve origem também a Comunhão Mundial Batista, que se separou da Convenção do Sul. E também alguns grupos da União Batista Bíblica, aquela primeira que eu falei, bem à sua direita, se uniu a esse grupo da Comunhão Batista, Mundial Batista. Já em 1950, este mesmo grupo mudou o nome para Comunhão Batista Bíblica. Você percebe ali, ó, no gráfico, Comunhão Batista Bíblica, 1950. Hoje eles são conhecidos como os batistas bíblicos, nossos irmãos em Cristo, que também fazem parte desse movimento fundamentalista. Então mesmo, ó, até agora, vimos aí então os batistas regulares,
e os batistas bíblicos. E aqui no Brasil nós temos os dois grupos. E os dois grupos andam juntos e têm comunhão, porque têm a mesma visão separatista da teologia liberal. Agora vamos lá. 1947, um grupo de comunhão fundamentalista que ainda permanecia dentro da Convenção Batista do Norte se separou e formou a Associação dos Batistas Conservadores. E deste grupo surgiu outros 3 grupos. 2 associações de igrejas batistas independentes, uma em 1966 e a outra em 1979, e uma comunhão batista fundamental em 1967. Então olha lá o seu gráfico. Olha bem no meio ali, ó. Perceba lá em cima, a Convenção Batista do Norte. Dentro da Convenção Batista do Norte, estava havendo um exercício de uma comunhão fundamentalista, de irmãos que ainda não haviam se separado. E eles realizavam conferências bíblicas. Enfim, em 1947, então bem no meio do quadro aqui, né? Eles formaram uma associação, Associação dos Batistas Conservadores. E desta associação, formou-se outras 2 associações de uma comunhão. Veja ali, ó, ainda no seu gráfico. Abaixo, Comunhão Batista Fundamental, 1967. Esses são os batistas fundamentalistas que há aqui no Brasil. Sei que há no Norte, sei que há também no Rio Grande do Sul. Eu vim de uma igreja do movimento batista fundamentalista lá no Rio Grande do Sul. Também são nossos irmãos em Cristo, têm o mesmo objetivo. As 2 associações que saíram da Associação dos Batistas Conservadores, agora à esquerda com a letra menor, Associação Neotestamentária de Igrejas Batistas Independentes, em 1966, e Associação de Igrejas Batistas Independentes de Michigan, 1979, que também temos aqui no Brasil, Igrejas Batistas Independentes, nossos irmãos, com o mesmo foco. Então você percebeu que os batistas vieram da Inglaterra, da Holanda, de outros países também, se espalharam nos Estados Unidos, formaram 2 convenções, a do Sul e a do Norte, entrou a teologia liberal nessas 2 convenções, e com o tempo, igrejas dessas 2 convenções se separaram delas por causa desta teologia liberal e formaram outras 4, ramificações batistas: os regulares, os fundamentalistas, os independentes e os bíblicos. E nós temos os 4 aqui no Brasil, espalhados pela nossa nação, os 4 grupos. Muito bem, entre os batistas que se separaram das convenções do Norte e do Sul dos Estados Unidos, temos hoje então, em dia, como eu já falei, né, os regulares, os bíblicos, os independentes e os fundamentalistas. Agora, as 2 denominações que mais investiam no movimento fundamentalista eram os presbiterianos e os batistas. Este nome ele foi cunhado por causa da defesa dos fundamentos da fé. Então vejam que não tem nada a ver com um fundamentalismo radical, muitas vezes relacionado com fundamentalismo islâmico. Não tem nada a ver com isso. O nome em si foi cunhado porque eles defendiam os fundamentos da fé, os quais os liberais negavam. E quais eram esses 6? Eram 6, né? Então quais eram esses 6 fundamentos? Primeiro, nascimento virginal de Jesus Cristo. Você negando o nascimento virginal de Jesus Cristo, você nega a divindade de Cristo, você nega que Cristo é Deus. Segundo, o mais atacado, e que continua hoje sendo atacado, e que há em seminários hoje, que acabam ensinando teologia liberal, igrejas que têm teologia liberal,
O mais atacado, o segundo ponto, é a inerrância das Escrituras. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Terceiro ponto, segunda volta de Cristo corporalmente. Também é atacado. A divindade de Cristo, quarto ponto. Quinto ponto, a morte expiatória de Cristo. E o sexto ponto, a ressurreição de Cristo, né? Mesmo o apóstolo Paulo falava. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Então, o maior ataque do liberalismo no passado e hoje em dia tem sido com respeito às Escrituras. Dois exemplos modernos que andam sempre rodeando a igreja e instituições de ensino. O primeiro exemplo que eu quero citar de um ensino teológico liberal é a crença de que o cânon das Escrituras ainda está em aberto, ou seja, ainda há possibilidade de adição de novos livros. O cânon não está mais aberto, está fechado, não há mais possibilidade de adição de novos livros. Deus preservou a sua Escritura para nós nos dias de hoje como ela é. Outro exemplo também é algumas traduções que têm mudado significados para propósitos particulares, pessoais. E o segundo exemplo que eu quero citar aqui é um ataque à autoria de vários livros da Bíblia, como por exemplo o Pentateuco e os Evangelhos. O liberalismo teológico traz estudos acadêmicos duvidando da autoria comumente aceita dos livros bíblicos por outras fontes. Como, por exemplo, com relação ao Pentateuco, outras fontes de autoria são conhecidas como as tradições javista, eloísta, deuteronômica e sacerdotal. E assim, então, não foi Moisés que escreveu o Pentateuco, não foi Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus. Então isso tudo são pensamentos da teologia liberal, de onde nós batistas, nossas origens, se separaram disto e acabaram perdendo igrejas, perdendo prédios, perdendo instituições de ensino, pastores perderam seu sustento, mas não perderam sua fidelidade aos princípios essenciais e básicos da fé cristã. Então nós devemos continuar com isso, nós não podemos perder isto. Ainda hoje, muitos conservadores não gostam do nome fundamentalista, pelo fato de ser relacionado com ações radicais, até mesmo violentas. O fundamentalismo também, e geralmente, ele é associado ao anti-intelectualismo. Também é associado à intolerância, ao divisionismo, ou à separação radical, que é a separação da separação. Ou ainda a separação precipitada e a falta de preocupação com problemas sociais. Infelizmente, ele é visto dessa forma. Infelizmente, há, sim, grupos que acabam agindo assim. Eu não sou contra o anti-intelectualismo, mas penso que todo academicismo, toda parte intelectual deve ser serva da fé. Eu devo honrar e glorificar o nome do meu Deus. Com a inteligência, com a razão, com o academicismo, com o intelectualismo. Então o movimento fundamentalista foi necessário por causa de cristãos liberais. E quando se fala de teologia liberal, não se refere ao liberalismo de práticas bíblicas, ou não de práticas só bíblicas, mas de práticas comumente aceitas pelas igrejas, mas de crenças, de teologia, ou seja, de doutrina.
Este liberalismo teológico nasceu na Europa com o Iluminismo, lá no século XVIII. Era um movimento intelectual que ensinava o homem a não viver mais centrado em Deus, o teocentrismo, mais centrado no homem e na razão humana, antropocentrismo. O Iluminismo logo passou a fazer parte das faculdades teológicas e igrejas da Europa. Então, como eu já falei, quero repetir, muitos formatos dessas faculdades levaram seu liberalismo teológico que eles aprenderam para as faculdades teológicas nos Estados Unidos e para as suas igrejas. Muitas igrejas que enviaram estudantes para as faculdades de teologia na Europa, principalmente a Alemanha, tiveram seus formados de volta com a visão liberal com respeito à teologia. Harvard foi um seminário teológico formado pelos puritanos. Acho que no início eu até comentei errado, né? Presbiterianos, mas desculpa, corrigindo, puritanos. E este seminário foi perdido para os cristãos liberais. Hoje não tem nada mais a ver com cristianismo. Harvard, né? Muitos outros seminários foram perdidos para os liberais. Yale, Princeton, Stanford e outros. O movimento fundamentalista ele foi gradual e foi uma decisão de se separar dos cristãos liberais. Mas nem todos os cristãos desejaram essa separação radical. Apesar de eles não concordarem com o liberalismo teológico, eles não queriam a separação. Essa separação radical. E muitos acabaram permanecendo nas instituições liberais, tanto de ensino como igrejas, porque um dos motivos deles, uma visão que eles tinham, é que eles deveriam continuar lá lutando dentro das instituições que foram ganhas ou quase ganhas pelos liberais e tentar reconquistá-las. Reconquistar Harvard, reconquistar Princeton, Yale e outros seminários, reconquistar os prédios perdidos, as igrejas perdidas e reconquistar convencendo os liberais ao arrependimento. Mas não conseguiram também. Então, mais um quadro aqui, mais um gráfico. Agora, nesse gráfico aqui, você vai perceber que temos no cristianismo uma divisão em 3 partes. Temos ali os cristãos liberais, os cristãos fundamentalistas e os evangélicos, conhecidos evangélicos, são denominados evangélicos. Então ali no seu quadro, seu gráfico, desculpa. Ao centro temos os chamados evangélicos. Sim, eu sou evangélico também, todo mundo é evangélico, mas dentro dos estudos sobre fundamentalismo, o grupo que permaneceu nas instituições liberais, eles são reconhecidos como, denominados como evangélicos, tá bom? Este grupo aqui, características desse grupo, geralmente trabalha com ecumenismo, o evangelho social, e ele tem contato com os liberais. À sua esquerda nós temos os cristãos liberais. Então eles trabalham ali com a teologia liberal, a Bíblia com erros. E à sua direita temos os fundamentalistas, que são separatistas e seguem os fundamentos da fé. Ali no seu gráfico, né? Então, os liberais estão à esquerda do gráfico, os fundamentalistas à direita e os evangélicos ao centro. Os evangélicos, então, dão muita ênfase ao evangelho social e eles namoram com a união de todas as igrejas e religiões, o ecumenismo, né? Eles mantêm diálogo com os liberais e com os fundamentalistas também. E eles trabalham para que seus estudos intelectuais sejam reconhecidos pelos liberais e até mesmo pelo meio secular. Eles geralmente fazem isso. Eles estudam em instituições e de forma para que as suas produções acadêmicas sejam reconhecidas por cristãos liberais e até mesmo sejam reconhecidos por incrédulos. Isso é um problema. Porque muitas vezes eles precisam se afastar dos fundamentos da fé, para que a sua produção acadêmica seja aceita pelos cristãos liberais e pelos incrédulos. Os evangélicos são aqueles que creem em Cristo, mas não saíram definitivamente do meio dos liberais. Então eles ainda mantêm contato com esse grupo.
entre os evangélicos existem níveis diferentes. Uns se aproximam mais para o lado dos liberais, outros se aproximam mais para o lado dos fundamentalistas, e outros ali ficam mais ao centro. Os fundamentalistas, hoje em dia, pode ser dividido em 3 níveis. Como você pode ver no gráfico ali, ó, 3 níveis abaixo. Entre os fundamentalistas, né? Aquela flecha indicando abaixo, tem 3 níveis. O primeiro nível, bem à sua direita, os hiper ou ultrafundamentalistas. Algumas características desse grupo. Separatistas radicais, separação da separação, eles se separam até deles mesmos. Anti-intelectuais, intolerantes, isolacionistas, incomunicáveis, difíceis de discutir um assunto ou tema. Também são exclusivistas. O que pensam é o único meio correto. Geralmente são animosos, hostis e super protecionistas com seus seguidores. Eles acabam relegando os seus seguidores a uma cosmovisão de vida estritamente fechada. Eles também pendem muito para o legalismo. O segundo nível são os fundamentalistas moderados, ou seja, eles estão mais no centro. Eles conversam com os hiperfundamentalistas, eles conversam com os fundamentalistas de esquerda, que já vamos ver. Eu me considero um fundamentalista moderado. E nós temos então, bem à esquerda do seu quadro, os fundamentalistas de esquerda. Não tem nada a ver com a política, tá? É só porque eles ficam à esquerda do gráfico. Eu prefiro fundamentalistas de aproximação. Por quê? Porque são aqueles que mantêm um maior diálogo, maior comunhão com os evangélicos. No quadro, no gráfico, né? Na parte de cima você vê que os evangélicos estão mais ao centro. Então, os fundamentalistas de esquerda, eles mantêm mais contato com os evangélicos. Mas uma coisa é certa. Todo fundamentalista não mantém diálogo com os liberais. Isso é certo. Eu penso que o maior perigo para um fundamentalista pode ser o isolacionismo, o orgulho, né, farisaico, a superioridade, a intolerância irracional e o legalismo. É claro aqui que estou fazendo uma crítica, né, de alguns pontos que um fundamentalista pode cair, ele deve cuidar muito com isso. Porque, sem dúvida, os cristãos liberais, eles não caem, eles já caíram. Eles são orgulhosos, eles são prepotentes. Eles se acham os máximos, né? E vivem uma hipocrisia. Então, por isso que eu nem coloquei aqui perigo para eles, porque o cristão liberal ele já é isto. O fundamentalista, ele não precisa ser isto. São perigos que ele deve evitar. Também, né, a intolerância irracional, muitas vezes, e o legalismo. Mas eu ainda acredito que é bíblico o fundamentalismo, e um fundamentalista não precisa cair nesses erros extremados e nem manter comunhão com o liberalismo. Um fundamentalista que mantém comunhão com o liberalismo não é mais fundamentalista. Porque um fundamentalista é aquele que defende e luta pelos fundamentos básicos da fé. É alguém que não pode abrir mão disto. Muito bem, eu termino aqui e quero só deixar umas referências. Este livro aqui, 4 visões sobre o evangelicalismo. Muito bom esse livro, então ele teve base aqui nesses estudos de Kevin Bauder, Albert Muller, John Stackhouse e Roger Olson. Outro livro usado para esse estudo aqui, In Pursuit
of Purity. O fundamentalismo americano desde 1850, vamos lá, David Bill. Aqui. É só em inglês esse livro aqui, tem aproximadamente 450 páginas. Então ele explica muito bem sobre tudo isso aí. E também foram usadas duas apostilas. A apostila do curso de bacharel em teologia do Seminário Batista Regular do Sul, do pastor Eduardo Alexander, e a apostila do mestrado da História do Fundamentalista, de um módulo de mestrado, também do Seminário Batista Regular do Sul, de Ken Rathbun. Eu espero que abençoe a sua vida, esse estudo, e que incentive você a estudar mais sobre esse assunto. Deus abençoe a sua vida e obrigado por sua atenção.